Esta é a tradução de uma palestra dada por Sua Santidade Swami Tripurari, gravada no dia 12 de outubro de 2011. O nome da palestra é A Importância do Mês de Kartika. Tripurari Maharaj diz: Boa noite a todos. Eu pensei que poderíamos conversar um pouco essa noite sobre o mês de Kartik. Esse será o último encontro que teremos antes de eu partir amanhã para Saragrahi por algumas semanas. E vocês estarão observando o mês de Kartika aqui, como já começamos a observar, pois na verdade começou ontem. E claro, será observado lá em Saragrahi também, assim como em Madhuvan e no mundo inteiro. Isso pela graça do nosso Guru Maharaj, Pujapada A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que levou a consciência de Krishna tão longe em sua grande campanha de pregação. Portanto, agora há templos em todo o mundo celebrando o festival que é muito proeminente na Índia, especialmente o ápice do festival, que é o Diwali ou Anukut. Isso é comemorado pelos Gaudias por acenderem lamparinas durante o mês. Dipa significa lamparina. Mas qual o significado deste mês e das atividades que realizamos nele? Principalmente aquelas que intensificamos, atividades que Diva Goswami chamou de Swarupa Siddha Bhakti. Nesse mês, nós aumentamos nosso engajamento nessas atividades que são inerentemente Bhakti. Quer você as conheça ou não, por você se engajar nelas, pelo fato delas constituírem Bhakti, há algum benefício para nós. Como nessa manhã escutamos do Madhurya Kandabini, Bhakti não exige pré-requisitos. Ela é a essência da Swarupa Shakti de Krishna. Ela é Antaranga Shakti. Portanto, ela tem poder inerente para nos purificar, independentemente de nossa condição. Outros caminhos, como Karma, Karma Yoga, Jnana e Jnana Yoga, exigem certos pré-requisitos. Certas coisas precisam estar no lugar para se engajar nelas. E, se essas coisas não estiverem no lugar, então aquilo se torna um grande problema. No Karma Yoga, você pode obter o resultado oposto do que você deseja, um resultado diferente ou nenhum resultado. E no Jnana Yoga, se você não fizer direito, você pode ser completamente rejeitado. Então, Bhakti é muito generosa e independente. E como eu disse, ela é constituída da energia interna de Krishna, que é constituída de Sandhini, Samvit e Ladini. Elas são um tipo de ideias acentuadas ou experiências de Sat, Chit e Ananda das quais somos constituídos. Com a entrada da Swarupa Shakti, teremos poder, capacidade, conhecimento e habilidade para nos engajarmos nos passatempos do Senhor, que são conduzidos sob a influência da Swarupa Shakti. Então, este é um bom mês para buscar uma maior infusão desse Shakti em nós. E Rupa Goswami destacou que a observância do mês de Damodara, ou Urja Vrata, como é chamado no Padma Purana, é uma das angas, ou membros do corpo de Krishna Bhakti. Lá, ele cita o Padma Purana, que naquela sessão está glorificando o mês de Damodara. Além de Kartik, Damodara é outro nome para este mês. E Damodara se refere a um dos muitos lilas proeminentes que ocorrem durante este mês no Lila Manifesto de Krishna. Damodara Lila é quando a barriga de Krishna, Udara, foi amarrada com uma corda, Damo, por mãe Yashoda. Então, Damodara é uma cena muito comovente, com um significado espiritual profundo. Então, em glorificação ao mês de Damodara, o Padma Purana diz Swalpam Urukaraha. Isso diz que este mês de Damodara é muito especial e que se alguém se engajar em Bhakti neste mês, mesmo que um pouco, Swalpam significa um pouco. Então, Urukarakaha, o significado dessa palavra é que há casos em que alguém faz muito pouco e obtém um grande benefício. Pujapada Srila Siddha Maharaj gostava de falar sobre isso com relação à declaração chocante de Thakur Bhaktivinoda que uma vez ele fez. Ele disse o seguinte: eu preferiria ficar em Kurukshetra ao invés de Vrindavana. Como vocês devem saber, Kurukshetra é famoso pelo Bhagavad Gita e a grande guerra em que os Pandavas estavam envolvidos. E Kurukshetra está longe de Vrindavana, conceitualmente falando. Mas há outro evento, um evento mais significativo que ocorreu em Kurukshetra, que é o Yugala Milana, o encontro de Radha e Krishna depois de um grande período de separação. Isso é mencionado no Srimad Bhagavatam, e há um capítulo sobre esse encontro. É um momento muito comovente e também muito espiritualmente significativo. E naquele momento, a necessidade de Radhika é muito grande, porque ela chega muito perto de se reunir com Krishna depois de ter estado separada por muito tempo. Mas Krishna chegou em Kurukshetra decorado com a parafernália de realeza. Ele estava montado em elefante, estava com seu exército. No elefante, é como se fosse no dia de hoje como um Cadillac, um carro que gasta muita gasolina. E o elefante, ele precisa de algumas centenas de quilos de comida por dia, então é necessário muito gasto para manter um elefante. Mas enfim, Krishna está montado em um elefante como príncipe, com uma grande comitiva, exércitos e etc. Então,
ele se encontra com essas pessoas da aldeia que vieram para a Assembleia. E se não fosse por Krishna, elas teriam sido dispensadas pelo exército. Para eles, aquelas pessoas da aldeia eram sem importância, que vieram tentar ter acesso ao príncipe. Mas o encontro é significativo, e nesse encontro, como eu disse, Radhika chega perto de se reunir com Krishna, mas ela não pôde se reunir totalmente com ele porque ela não estava se encontrando com ele no ambiente que é propício para aquele tipo de união. E esse ambiente seria Vrindavana, a terra, o pasto, as florestas, o Yamuna, Govardhana, todos os amigos de Krishna, as vacas e assim por diante. Em Kurukshetra havia um cenário muito diferente. Era um cenário de realeza. Ali, Krishna está manifestando seu Aishvarya. Lá, as pessoas estão o tratando como Deus. Embora Radharani tenha puxado Krishna de lado e falado com ele, e Krishna convida ela para ir para Dwarka, ainda assim ela não vai. Depois, Krishna fala assim para ela: meu coração está com você. Eu não estou verdadeiramente em Dwarka. A pessoa está onde o coração está. Portanto, eu estou realmente com você o tempo inteiro. Aquela fala de Krishna acalmou Radharani até certo ponto. Mas enfim, Bhaktivinoda Thakur pensou profundamente sobre isso, e pensou muito bem, e disse que a necessidade de Radharani era grande naquele momento. Pujyapada Siddhasida Maharaj deu o seguinte exemplo sobre isso. Ele disse que se você estivesse numa partida de futebol americano e chegasse na linha de uma jarda para o touchdown, mas não conseguisse chegar até o fim, isso seria uma grande decepção, ter chegado tão perto. Então, Radha chega tão perto, mas ela não consegue se unir totalmente com Krishna. Aquilo seria Sandhimam Sambhoga, o quarto e mais abrangente tipo de Sambhoga, ou união. Existem 4 tipos de união que correspondem a 4 tipos de separação em Madhurya Rasa. Então lá, Radharani não conseguiu ter Sandhimam Sambhoga. Somente quando Krishna de fato retorna a Vrindavana, depois de matar Dantavakra em Mathura, etc., ela experiencia esse tipo de Sambhoga, e não há mais separação depois disso. Mas ela não pôde tê-lo naquele momento. Ele estava perto, mas as circunstâncias impediram. Portanto, a necessidade dela era muito grande. Agora, usando outro exemplo, a água é um bem muito valioso. Não podemos viver sem água, obviamente. É a coisa mais importante no sentido. Mas a água está facilmente disponível para nós, na maioria dos casos. Há muita água. Mas se você estiver no deserto por alguns dias, se alguém lhe der uma pequena garrafa de água, você vai adorar aquela pessoa. Se alguém vier aqui agora e lhe oferecer uma garrafa d'água, você diz: ah, pode ser, talvez, ou não, obrigado. Mas se você estiver com sede em um deserto, aquela água se torna muito valiosa. A água é uma coisa pequena, é apenas água. Ela é valiosa, não podemos viver sem ela. Mas já tem água, tem muita água. Portanto, não a levamos tão a sério como faríamos se houvesse escassez. Se não tivesse água, entenderíamos o seu valor. Mas enfim, um pequeno serviço prestado no momento de grande necessidade, prestado ao objeto do nosso amor, traz uma quantidade maior de remuneração do que o serviço prestado em outra circunstância. Em outras palavras, pode ser difícil obter o serviço de Radhika, e é difícil. Outro nome para Radha é Durga. A deusa Durga é uma manifestação de Radha. Durga significa difícil. Durga, sair de. O mundo material é presidido por Durga e é difícil sair dela. Mas Durga, sendo uma manifestação de Radha, também é um nome para Radha, que significa difícil de ir para, difícil de conseguir seu serviço. Portanto, se a encontrarmos em um momento de grande necessidade, nossas chances de conseguir a atenção dela ou seu serviço aumentam. Portanto, Bhaktivinoda Thakur ele pensou dessa maneira. É difícil obter o serviço a Radha em Vrindavana. Por exemplo, em uma de suas canções, Bhaktivinoda Thakur canta da seguinte maneira: no meu bhajana, eu a enxergo de longe. Ela a quem Bhaktivinoda aspira a tornar-se serva. Mas em Kurukshetra, a necessidade dela é muito grande. Então, um pouco de Bhakti prestado lá é muito significativo. Então, esse foi o pensamento de Bhaktivinoda Thakur. E é um pensamento muito bom. Mas isso não significa que Kurukshetra seja, ontologicamente falando, um lugar mais elevado que Vrindavana. Mas essa é uma ideia muito boa. Ele pensou: você quer entrar no espírito de Vrindavana? Vai lá. A entrada é por lá. E claro, Mahaprabhu estava entrando por lá no Ratha Yatra, que comemora a ida de Krishna de Dwarka para Kurukshetra, que culmina em encontrar os Vrajavasis. Portanto, esse é um tipo de ponto de entrada. Um ponto de entrada auspicioso para ter acesso ao Vrindavana Lila. Então, o Padma Purana diz que Kartik, ou o mês de Damodara, como também é descrito, é muito especial,
porque um pouquinho de serviço prestado nesse período dá uma grande remuneração. Essa é a sua especialidade. Então tem 4 meses, Chaturmasya, que ocorre durante a estação chuvosa, ou estação das monções. E isso faz com que os sadhus que viajam desacelerem e fiquem, na maior parte do tempo, em um só lugar. Como os sadhus não estão se movendo tanto, eles aceitam certos votos como jejum e etc. Então, entre esses 4 meses, Kartik é o último deles. E esse mês é destacado para se observar como sendo membro ou anga do corpo de Angi, ou Bhakti. Portanto, é muito especial. Agora, estaríamos discutindo o 5º capítulo do primeiro canto do Srimad Bhagavatam, onde Narada aparece e ensina Vyasa. Esse é o ponto onde ele está começando a educá-lo na essência de Bhakti e do Bhagavatam. Depois, ele começará a contar sua história. No contexto de sua história, surge essa ideia de Chaturmasya, porque durante esses 4 meses, alguns sadhus, que Prabhupada os chamava de Bhaktivedantas, se abrigaram na casa da mãe de Narada. Eles foram recebidos e cuidados e etc. Então, esses sadhus educaram Narada, e Narada era um bom estudante, obviamente. Depois que os sadhus partiram, Narada o seguiu e então se tornou o grande mestre Narada Muni. Então, como falei, entre os 4 meses, esse é o último, e é o mês que é enfatizado no contexto do Bhakti. Chaturmasya, por si mesmo, não é considerado uma observância ou anga de Bhakti. O grande Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur costumava observar Chaturmasya. Ele observou por alguns anos e de uma forma muito estrita. Afinal, Bhakti é algo que é muito fácil de entender errado, como o Krishna Lila, por exemplo. É muito difícil de se entender. E ao observar Chaturmasya daquela maneira, ele buscou exemplificar a ideia de que através de Bhakti, a pessoa torna-se completamente renunciada do mundo material. Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojitaha Janayati Ashu Varagyam Gyanam Cha Yat Ahaitukam. Esse não é um caminho onde praticamos renúncia por si só, mas no contexto do Bhakti, que é devidamente praticado, então Janayati Asu Varagyam. Muito rapidamente surge desapego e conhecimento. Então, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur foi um exemplo muito estrito de renúncia. Ele passou por muitos extremos. E tudo com o propósito de demonstrar o que é esse Bhakti, o qual pode ser mal interpretado por algumas pessoas e até mesmo rejeitado pelos Gyanis. Há um tempo atrás, eu estava lendo um comentário sobre um verso do Bhagavatam. Acredito que era do 11º canto. Era um comentário de um Gyani. O verso falava sobre como o Bhakti outorga a liberação. Então, aquele Gyani deu uma explicação para dizer que o verso, na verdade, não estava dizendo aquilo. Ele disse que apenas Gyana pode dar liberação. E ele estabeleceu seu ponto com base na ideia de que o Shruti tem precedência sobre o Smriti. Então, ele citou uma declaração do Shruti que é bem assim: somente conhecimento pode otorgar liberação. Então, ele argumenta que, embora o Bhagavatam diz que Bhakti pode otorgar liberação, o Bhagavatam é apenas um Smriti, portanto, não devemos levá-lo tão a sério quanto o Shruti. Então, o Bhagavatam só falou isso para encorajar os Bhaktas a virem nessa direção. Foi isso mais ou menos o que o Gyani falou. Então imagina, para ele não importa esse e muitas outras centenas de declarações feitas no Bhagavatam em relação ao Bhakti. Além disso, o Bhagavatam se descreve como Shruti Saram Ekam, a essência do Shruti, e de acordo com o Bhagavatam, ele foi originalmente falado pelo próprio Senhor Krishna para Brahma, o qual o torna um Shruti no sentido técnico. Shruti significa aquilo que é escutado. Smriti significa aquilo que você escutou, lembrou e repetiu. Então, se diz que aquilo que é falado ou escutado diretamente do Senhor é considerado mais importante por algumas pessoas do que aquilo que é apenas escutado, lembrado e repetido. Não necessariamente concordamos com isso. Jiva Goswami diz que a repetição na forma dos Puranas é um Purna, um preenchimento da ideia do Shruti, tornando-o acessível e compreensível. Portanto, damos precedência a isso. E ele é o 5º Veda, como o próprio Shruti diz. E entre os Puranas, o Bhagavatam é o supremo, Amalam Puranam, o Purana imaculado. Então, eu não apreciei a ideia daquele Gyani e eu estava ansioso pela oportunidade de responder a ele, mas ele não forneceu essa oportunidade em seu blog. Mas enfim, conhecimento, Gyana e etc. são considerados pelo Bhagavatam como sendo concomitantes a Bhakti. Eles seguem Bhakti como servas da noiva. Como diz Mahaprabhu, Bhakti é Vidyavadu Jivanam, é Vidyavadu, é a esposa chamada de conhecimento. No Bhagavad Gita, Krishna diz, Raja Vidya, ele diz que Bhakti é o rei do conhecimento.
Então, conhecimento e desapego vêm rapidamente através de Bhakti. Portanto, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur demonstrou que os verdadeiros devotos são renunciados. Eles não são sentimentalistas. Eles são tão renunciados quanto, ou mais renunciados do que os gyanis. Eles desenraizaram completamente a existência material ao invés de apenas cortar o bambu no topo. Eles desenraizaram isso e plantaram outra coisa em seu lugar, a Bhakti Lata. Então, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur observou Chaturmasya, mas para um propósito, para sua pregação naquela época. Nós não vimos de forma nenhuma nosso Prabhupada fazendo isso, nem Pujapada Sirasiddhar Maharaj fazendo isso, na mesma medida que Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur fez. E ele fez por alguns anos, na época em que ele estava estabelecendo sua missão. Na época em que o Gaudiya Vaishnavismo era considerado por muitas pessoas como um movimento de sentimentalistas e sensualistas. Claro, os lilas de Radha e Krishna são transcendentalmente eróticos. E as pessoas que não são transcendentalmente eróticas, mas ao contrário, são apenas eróticas, podem entender mal esses lilas e distorcê-los. Então, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur queria mostrar que se alguém realmente entendeu esses lilas, essa pessoa não tem erotismo mundano o perturbando. E em tempos passados, quem poderia ser o melhor exemplo disso? Sukadeva Goswami. Ele não tinha nenhum desejo. Era um garoto que perambulava pelado, absorto nos passatempos de Radha e Krishna. Você não consegue estar absorto na vida erótica de um homem e uma mulher e permanecer celibatário. Isso seria algo muito, muito difícil. Afinal, o corpo vai onde a mente está. Então, a mente dele estava absorta nos passatempos de Krishna, e sua renúncia, que corresponde a isso, nos mostra algo sobre isso, sobre a natureza disso. Os Goswamis também mostraram um exemplo muito extremo de renúncia. Foi na época em que eles cavaram a fundação para o Gaudiya Vaishnavismo. Eles queriam estabelecer o Gaudiya Vaishnavismo como sendo uma linhagem séria, bem fundamentada e assim por diante. Mostrar que a nossa linhagem tinha tudo o que qualquer outra linhagem tinha e ainda mais. Pujapada Sirasiddhar Maharaj deu o exemplo dos Goswamis da seguinte maneira. Ele disse assim: é como se eles quisessem fazer uma guirlanda de pedras preciosas, e para fazer isso, eles perfuraram buracos em todas as pedras preciosas. Não é algo fácil de fazer. Depois, eles deixaram para nós apenas o trabalho de colocar o barbante pelos buracos. Então, não é esperado que demonstremos tais extremos. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur fez isso apenas em sua época, na época de Bhaktivinoda, que era o sétimo Goswami, estabelecendo o que o Gaudiya Vaishnavismo realmente era em uma época em que a ideia sobre isso, no geral, era mal compreendida. Portanto, naquele momento, ele viu a necessidade disso. Agora, voltando ao ponto, entre os 4 meses que se observa a Chaturmasya, que por si só não é uma anga de Bhakti, está a observância do mês de Kartika, que sim é uma anga de Bhakti. Assim, esse mês assume uma sensação totalmente diferente dos outros meses. Os outros meses estão repletos com todos os tipos de votos. E há também votos a serem feitos no mês de Damodara, ou Urjavrata. Mas, como eu disse antes, eles tendem a ser votos positivos, aumentando nossa participação na Swarupa Siddha Bhakti. Como, por exemplo, em Ashana, adoração à deidade, em ouvir e cantar, lembrar o Senhor e etc. Tem um exemplo que é dado no Padma Purana e acredito que aconteceu durante o mês de Kartik. A história é a seguinte: havia um rato. Depois que a lamparina de ghee, a dipa, era oferecida à deidade, ela era deixada no canto, e depois que o fogo apagava, o rato ia lá e mastigava aquelas saborosas mechas saturadas de ghee. O rato tinha o costume de fazer isso. Então um dia o rato estava tão ansioso por aquelas mechas que ele se agarrou em uma lamparina que ainda estava acesa. Ele ficou grudado pelo seu nariz, e ele ficou pulando e girando a cabeça de frente à deidade. Então a deidade aceitou que ele estava oferecendo arati. O rato morreu e se diz que ele foi para Vaikunta. Portanto, um pequeno serviço no mês de Kartik faz uma grande diferença. E esse é um exemplo de Swarupa Siddha Bhakti em que o rato não sabia que estava fazendo a oferenda, mas Krishna aceitou. Krishna pensou: bom, parece que é arati. Deve ser arte mesmo. Então, existe um poder inerente nessas atividades de Swarupa Siddha Bhakti. Essas atividades devem ser aumentadas. Devemos aumentar nossa participação nisso durante o mês de Kartik. E Urja Vrata significa os votos de Urja. Urja significa poder, recurso e assim por diante. Vishwanath Chakravarti Thakur faz um comentário no Bhagavatam, em uma seção do 3º canto que fala sobre diferentes plantas e árvores em Vaikunta. Ali é dada uma bela descrição. Em seu comentário, ele fala sobre a planta Tulasi. Ali ele fala que Urja Shakti é uma Shakti específica que supervisiona o Lila, como Lila Shakti.
E essa Shakti aparece neste mundo na forma de Tulsi. Isso mostra a conexão entre Tulsi e Radha, pois Urja é uma referência a Radha. É esse Shakti interno, Lila Shakti. Isso mostra a sua desenvoltura. Ela é o Swayam Shakti, a fonte de todos os Shaktis. Krishna é o Shaktiman. Ele é o energético de onde vem a energia, mas no contexto da energia que vem da fonte energética, Radha é a Shakti primordial. Portanto, todas as Shaktis são subordinadas a ela. Então, este mês é uma ênfase em Shakti. E Bhakti é uma Shakti. É a Swarupa Shakti de Bhagavan. E ela é a personificação do ideal de Bhakti. Portanto, este mês é sobre Radha. Pujapada Siddhanta Maharaj disse que tinha um costume em Vrindavana em que as pessoas nomeavam suas filhas em homenagem às filhas de Prajapati Daksha. Ele tinha muitas filhas, e esses nomes correspondiam a diferentes nakshatras, ou estrelas e constelações. Então, o nome da esposa de Vrishabhanu era Kirtika, ou Kirtida, e a sua filha é Kirtiki Kumari, ou Kartiki. É um nome para Radha. Portanto, nesse sentido, o mês é nomeado em homenagem a Radha. É o mês dela. E também no Bhagavad Gita, 10º canto, intitulado Vibhuti Yogi, Krishna diz: Marga Shirsha Ram. Dos meses, eu sou Marga Shirsha, que é o mês que vem depois de Kartik. Ali, Sanatana Goswami pondera da seguinte maneira. Ele diz: bom, se Marga Shirsha é o mês seguinte, então Krishna vem depois de Radha. Geralmente, nós falamos Radha Krishna, Radha Govinda, Radha Damodara. Isso é uma maneira de dizer que Krishna segue Radha. Agora, Prabhupada nomeou as deidades em seu templo de Chicago de Kishora Kishore. Kishora é o nome de Krishna e Kishore é o nome de Radha. Então, uma vez perguntamos a Prabhupada: por que está ao contrário? Por que não é Kishore Kishora? Então Prabhupada respondeu: guarde o melhor para o final. Haha. Mas geralmente ela é mencionada primeiro. Mas então, o mês que precede o mês que é Krishna, Marga Shirsha, é o mês de Radha, Kartiki. E nesse mês, muitos lilas importantes acontecem, ano após ano. Como, por exemplo, o Lila de Damodara, a manifestação do Radhakunda, o Govardhan Lila e etc. E o Govardhan Lila para os Gaudias é a culminação do mês de Kartik. Termina com Deepavali, o Festival das Luzes. E isso já é observado por todos os tipos de grupos diferentes. Até mesmo os jainistas, pessoas não hindus na Índia observam esse festival. Acredito que provavelmente a ideia mais autêntica do Festival de Luzes em relação a Ramayana, onde as pessoas acenderam as lâmpadas ao redor de toda a Ayodhya para saudar Rama depois de ter matado Ravana. Rama estava voltando depois de tantos anos de exílio na floresta. Ele estava junto com o Hanuman e alguns outros. É uma cena muito emocionante. Então toda a Ayodhya estava acesa, saudando de volta. E isso simboliza a vitória do bem sobre o mal, a luz do ser. Tamasso Madhyotir Gamaya. Isso está dito nos Shrutis. Sai da escuridão para a luz do ser. E, além, Savitur Varinam Bhargo Devasya Dimahi. Devasya significa Krishna. Bhargo significa luz. Vidmahi é uma petição. Isso significa aquilo que lança luz em Krishna. Prabhupada costumava dizer: Krishna não é particularmente bonito, mas ao lado de Radha torna-se muito atraente. Claro, ele nunca está separado de Radha. Existe apenas uma aparência disso, para o propósito do Lila. A ideia é que Krishna está deleitando-se na luz de sua Shakti. Brahman, o Absoluto, está deleitando-se na luz de sua Shakti interna. Ele brilha intensamente, dança e, portanto, se torna disponível. Portanto, Jai Radhe, como os Gaudias costumam dizer. Esse é o mês dela, o mês de Kartik, que culmina com Deepavali, a vitória do bem sobre o mal. E esse é o Ano Novo Hindu. É a temporada da colheita. Eles celebram a lua da colheita. É quando a Rasa Lila acontece, na lua cheia, Sharat Purnima. E como eu disse, termina com Govardhan Puja, que provavelmente é o mais importante e mais celebrado entre os festivais Gaudias. É um momento de celebrar a mudança. Govardhana é um grande provedor para todos no Krishna Lila. Ele é muito importante no Krishna Lila. Todos os passatempos de Krishna são totalmente facilitados por aquela grande colina. E claro, o Govardhan Lila envolve muita prachada. Novamente falando, isso corresponde com a época da colheita. Então é a época de abundância. É como o dia de ação de graças dos hindus. Portanto, desde um ponto de vista muito pragmático e realista, esse é o festival da colheita que celebra a generosidade fornecida pelos deuses.
Mas o Govardhan Lila, entre outras coisas, estabelece o quê? Que Krishna é o deus dos deuses. Eles adoravam Indra, acreditando que ele era o provedor. Mas Krishna interveio e disse: Quem é ele? Sem o meu poder, ele não pode prover nada. Nesse mesmo Lila, Krishna foi coroado como sendo Govinda, ou Upendra, como às vezes ele é referido no Padma Purana. E significa a mesma coisa no sentido. Significa o deus dos deuses. Isso é Sarva Dharma Paritaja Mamekam Sharanam Vraja, a porta de entrada para o Bhakti. Krishna diz na conclusão do Bhagavad Gita: abandone todos os deuses, Sarva Dharmam. Todos esses dharmas correspondentes aos deuses e deusas. Abandone tudo. Sarvadharma Paritaja Mamekam Saranam Vraja. Abrigue-se apenas em mim. E não se preocupe com a ideia de que, se você abandonar o Dharma, você será culpado e, portanto, sofrerá algum tipo de reação pecaminosa. Não, eu cuidarei disso por você. Essa é a minha posição. Então, isso é estabelecido no Govardhan Lila, entre outras coisas também. Mas esse é um dos pontos importantes do Lila. Todos os outros deuses estão sendo ignorados. E Indra é o chefe. Indra significa chefe, líder dos deuses. E Krishna demonstrou que a posição de Indra não é nada em comparação com a dele. Krishna é o mantenedor e ele é Govardhana. Aryado Bhagavan Vrajesi Satanasya Tatama Vrindavana. Ele é Vrindavana, ele é Govardhana. Esse é um tipo de história legal que parece com animismo, como a adoração de uma montanha, porque a montanha fornece coisas para nós, e tem esse aspecto. Mas se você olhar profundamente para isso, verá que a teologia é significativa. A teologia dá suporte à adoração da pedra de Govardhana, à adoração daquela colina. Como eu digo, isso corresponde com a conclusão da sabedoria do Bhagavad Gita. Mas enfim, esse mês é cheio de festivais, todos comemorando os vários lilas do Senhor. E como eu disse, Govardhan Puja é provavelmente o lila mais importante e amplamente celebrado do mês. Para nós, neste mês, há duas outras grandes luzes, por assim dizer, que valem a pena celebrar. E isso é algo muito bonito. Essas duas luzes são o desaparecimento de Srila Prabhupada e o aparecimento de Srila Siddhar Maharaj. Ambos acontecem neste mês. Portanto, esse mês é muito significativo para nós da Sri Chaitanya Sangha, que é um grupo que foi fundado sobre o auspício e com as bênçãos deles. Então, celebramos o desaparecimento de Srila Prabhupada, que corresponde com a aparição de Srila Siddhar Maharaj na nossa vida. Então, para nós, esses são 2 dias especiais extras no mês de Kartik. Prabhupada deixou o mundo no mês de Kartik, e ele deixou este mundo absorto em 2 coisas. Uma delas é que ele queria celebrar Govardhan Puja. Ele queria subir numa carroça de boi e dar a volta na colina de Govardhana. Mas ele estava tão frágil na época que, medicamente falando, seria uma coisa errada a se fazer. Mas ainda assim ele queria fazer isso. Então, houve uma briga entre alguns de seus discípulos. Alguns deles falaram: olha, nosso Guru Maharaj quer ir, então... E outros falaram: não, não vamos deixá-lo ir. Mas aquilo era uma absorção interna de Prabhupada e que se expressou externamente. E, apesar que não foi possível para Srila Prabhupada fazer Govardhan Puja em seu Sadakadeha, ele fez no seu Siddhadeha. E ele também estava absorto no Brahma Vimohan Lila. Prabhupada estava no meio de comentar e traduzir o capítulo 12 do 10º canto do Srimad Bhagavatam. O Brahma Vimohan Lila está no capítulo 12, 13 e 14. Acredito que Prabhupada estava no capítulo 12. No Brahma Vimohan Lila, nós encontramos Krishnastu Bhagavan Swayam. E no Govardhan Lila, encontramos Sarvadharma Paritaja Mamekam Sharanam Vraja. Eles vão juntos. O verso do Gita também está dizendo a mesma coisa. Krishnastu Bhagavan Swayam. Ele é o Deus de todos os deuses. No Brahma Vimohan Lila, isso aparece quando Krishna se mostra como sendo todos os vaqueirinhos e bezerros. Ele revela isso a Brahma. Brahma tinha roubado os bezerros e os meninos. Então Krishna se manifestou como réplicas daqueles bezerros e meninos. Então, ele mostrou a Brahma uma visão mística na qual Narayanas emanavam dele. E de cada Narayana surgiam inúmeros universos, e em cada um desses universos aparecia um Narayana, do qual surgia um Brahma. Isso é algo muito extraordinário. As opulências de Mahavishnu são extraordinárias. É dito que inúmeros universos emanam dele. Então imagina, se Mahavishnu está emanando de você, isso é algo muito extraordinário. Essa, provavelmente, é a maior demonstração de Aishvarya em todo o Krishna Lila. E claro, isso ocorre em Vrindavana, que é o lugar mais doce, onde o Madhura está totalmente manifesto. Podemos entender disso que o pano de fundo para Madhurya é Aishvarya. Em outras palavras, porque Krishna é Deus e age como humano, ele se torna doce. Portanto,
Não há outro lugar onde o Aishvarya se manifeste tanto quanto em Vrindavana. Claro, somos capazes de enxergar isso através da narração de Sukadeva. Então, pessoas como nós e até mesmo Brahma veem isso e se inspiram com isso, porque se entendermos o que Krishna diz no Bhagavad Gita, no verso Aham Savarsya Pravavo, Matasravam Parvatate, Iti Matva Bhajantemam, Buddha Bhavasamam Vita, veremos que Krishna é a fonte de tudo, então teremos encontrado aquele centro, aquele desfrutador supremo, o supremo receptor. E, portanto, metade da equação do Bhakti imaculado estará estabelecido. Se você quiser dar ilimitadamente, sem reservas, você tem que encontrar alguém que receba ilimitadamente e sem reservas. Essa é a ideia de Krishna. Ele é Rasaraj. Ele pode retribuir a todos os tipos de amor. Portanto, se você tiver essa metade da equação já estabelecida, poderemos então fazer o tipo de bhajana que faz parte do Raga Marga Bhajana, que é liderado pelo exemplo de Shri Radha. Então, este é um mês importante e espero que vocês o observem estritamente, intensificando sua própria participação no Swarupa Siddha Bhakti. Vocês podem consultar o calendário para acompanhar os eventos do mês, como, por exemplo, o desaparecimento de Gorakshora Das Babaji Maharaj e tantas outras datas importantes. Provavelmente, este é o mês mais cheio de festivais. E isso deve tornar todos os dias um festival de Krishna Bhakti em sua vida. E como eu disse, apenas um pouco que você faz neste mês te dá um resultado extraordinário. Portanto, devemos tentar fazer bastante. Isso é um tipo de segredo no Bhakti, o Kartikimasa ou Urjavrata, esse tipo de observância. Niyama Seva. Você deve se controlar neste mês e focar sua energia em Bhakti Devi. Agora, alguém tem alguma pergunta? Então, o devoto na audiência faz sua pergunta. Ele diz: Maharaj, a pergunta é em relação ao que você falou sobre Shruti Smriti. Você disse que Shruti é falado diretamente por Deus. Então, o Bhagavad Gita seria considerado um Shruti? Então, o Tripurari Maharaj responde: sim, por isso às vezes o Bhagavad Gita é chamado de Gitopanishad, porque ele é falado diretamente por Krishna. E o Bhagavatam também é. São os 4 versos que mencionei, em que Krishna fala a Brahma. O Bhagavatam faz a sua própria declaração, Shruti Saram Ekam. Essa é a essência do Shruti. Então, isso é algo que deve ser reconhecido. Então, esse é o fim da aula. Se Kartik Masa Ki Jai, Damadana Masa Ki Jai, Ujjavrata Ki Jai, Gaura Bhaktavrinda Ki Jai, Gaura Premanande, Haribo.